Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Tiago. Carta de Tiago aí, um dos últimos livros do Novo Testamento, lá no finalzinho do Novo Testamento, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, a gente vai ler o verso 17 e 18. Dois versículos, Tiago, capítulo 5, 17 e 18. Eu vou explicar umas situações antes da gente ler. Talvez alguém esteja aqui desempregado nessa noite, assim, muito possivelmente, não estou querendo fazer aquele discurso assim de quem, tá, né, adivinhando alguma coisa, pelo contrário, né, um público grande, talvez alguém aqui desempregado. Agora, imagine você que está precisando de emprego, se você tivesse acesso a um empresário, de uma multinacional, e que, de repente, ele consegue abrir milhares de vagas e postos de trabalho, e você, precisando de um emprego, pudesse ter acesso a essa pessoa e conversar com essa pessoa durante algum tempo. Talvez você que esteja fazendo vestibular aí, tem, né, dentre os meus alunos aí, alguns fazendo vestibular, e aí, de repente, você conseguisse ter acesso a um cara que passou no vestibular em primeiro lugar, ou um professor que seja muito importante, e pudesse te dar uma dica sobre, sei lá, a redação que vai ser daqui a 2 semanas. Talvez você doente, de repente, se tivesse a possibilidade de encontrar um médico especialista na sua área, e pudesse conversar com esse médico. Agora, imagina se a situação fosse, assim, um pouco mais favorável para você. Se além de encontrar essa pessoa, você percebesse que esse cara é seu parente, assim, muito próximo de você, e além de 5 minutos de conversa que você teria que convencer esse cara de alguma coisa, você pudesse conversar o tempo que quisesse, e a hora que quisesse, ou que talvez você tivesse acesso, de repente, ao presidente da República, ainda que, né, seja o presidente da República hoje, mas que você tivesse acesso ao presidente da República para fazer algum pedido, né, alguma petição, de alguma necessidade sua, e não precisasse ser na calada da noite, você pudesse falar com o presidente assim, na agenda dele mesmo, assim, e aí o tempo que você quisesse. Agora, imagina que você, pudesse falar com aquele que criou todas as coisas, o céu e a terra, e todas as estrelas ele chama pelo nome. Imagina que essa pessoa fosse um Deus todo-poderoso, infinito e pessoal, que quer conversar contigo. Imagina que essa pessoa, um Deus todo-poderoso, que criou o médico e o presidente, o empresário e todas as coisas, tivesse acesso a você e você pudesse conversar com ele durante muito mais do que 5 minutos, que oportunidade seria? Agora, imagina que você pudesse chamar esse Deus todo-poderoso de Pai, e Ele te chamasse de Filho, e você pudesse colocar o seu coração aberto para Ele. Então, como quem fala com um amigo, que ouve as suas orações. Eu não sei, mas parece muitas vezes que a gente perde tempo, imaginando tantas outras situações, quando o que está diante de nós é aquilo que é tão simples e fácil. Hoje eu vou falar sobre oração. Mais uma vez, alguém aqui pregando sobre oração. Talvez isso seja, pareça chover no molhado, mas há uma necessidade para que isso aconteça. Talvez essa necessidade seja a mesma que a gente vai ver nesse texto daqui. Então, eu gostaria que você ficasse bem atento e lesse comigo. Tiago 5,17. Diz assim o texto: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Amém? Isso aí, tem que dizer amém, beleza? É igual os adolescentes aqui, eu prego para os adolescentes, adolescente desanimado, né, incoerência, né? Então, beleza. Você sabe qual é o contexto aqui do texto?
Aqui está falando de uma figura chamada Elias. Eu gostaria que você ficasse, por favor, com a Bíblia aberta, o aplicativo, e você acompanhasse a leitura. Eu vou ler tudo de novo e tentar explicar a minha maneira. Não sei se é a melhor, mas vou tentar explicar. O texto começa com um nome, que é o nome de Elias. Elias é um profeta do Antigo Testamento. Você sabe quando Elias surge? Elias surge no governo de Acabe e de Jezabel, governo falado na semana passada aqui pelo Marcão. Era um governo totalmente corrupto, a sociedade também totalmente corrompida, todos tinham se esquecido de Deus. O que é interessante é o seguinte, quando esse povo, chega à terra prometida, parecia um grupo de pastores de ovelhas chegando a Israel, e no meio daqueles povos tinha a seguinte percepção, de que assim, cada povo tinha um Deus específico para alguma coisa. Então era possível que o Deus de Israel fosse um Deus só de pastores de ovelhas, e era possível que existisse um outro Deus lá, que fosse um Deus da guerra, e tivesse um outro Deus da pesca, e tivesse um outro Deus de agricultura, e assim por diante. Elias, quando surge no meio da história de Israel, o povo de Israel se esquece que o Deus que foi apresentado para eles era o Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e eles começam a recorrer a outras instâncias, como ao presidente, ao empresário, ao médico, assim por diante. Não que você não possa recorrer a isso, mas não tratar isso como uma divindade. Eles começam a recorrer a essas divindades então, e recorriam a essas divindades até para que chovesse, para que desse frutos, assim por diante. E aí Elias surge no meio daquele povo, e Elias ora, como diz o texto, Elias era humano como nós. O texto diz que Elias era humano, por quê? Porque no Novo Testamento, Elias vai aparecer de novo, mas vai aparecer no Monte da Transfiguração. Não sei se você se lembra disso, se você está lendo a sua Bíblia aí, tranquilo? Então assim, Elias aparece no Monte da Transfiguração, 3 caras sobem com Jesus no monte, Pedro, Tiago, João, não a música, e Jesus, Monte da Transfiguração, e aí lá no Monte da Transfiguração, Jesus aparece como glorificado, 2 caras aparecem juntos com Jesus, Moisés e Elias. Beleza, Moisés representa a lei, Elias os profetas. E aí a gente pensa assim, mas Elias é aquele cara glorificado lá do Monte da Transfiguração. Elias é um cara diferente de muita gente. Não, a Bíblia está querendo tirar toda a nossa desculpa, e a Bíblia diz o seguinte para a gente, Elias era humano como nós. E aí vem a primeira aplicação para você, a primeira lição, aliás, para você anotar, por favor. Se você anotar, eu vou ficar satisfeito. Primeira lição, olha só, se somos humanos, precisamos orar. Beleza? A introdução foi mais rápida que a galera ali do Data Show, Primeira lição, se somos humanos, precisamos orar, tudo bem? E a gente pensa que Elias é um cara totalmente diferente de todos os outros, mas não. A Bíblia vai dizer que Elias era humano como nós. E é interessante, que a versão antiga dizia assim, sujeito às mesmas paixões. A versão Almeida, não sei se alguém teve acesso a essa versão antes, como eu tive, me converti lendo essa versão. No original não diz isso. Então a NVI fez esse favor de retirar. Mas é o que o texto está querendo dizer. O que o texto está querendo dizer? Elias é humano como a gente, sujeito à mesma coisa. Então você tem problema? Elias tinha. Beleza? Você fica doente? Elias ficava. Você fica cansado? Elias também. Elias é igualzinho a gente. Quando eu era mais novo, eu agora me sinto mais velho e maduro bastante. Eu tiro onda porque eu tenho 2 filhos agora. Então, o pessoal me respeita, o pessoal mais novo aí que é dos adolescentes. Não sei se você sabe, mas às vezes eu prego para os adolescentes aqui na sexta, prego para os jovens também no sábado, quando o Filipinho me chama. E aí, agora, o pessoal me olha de um jeito diferente, porque eu sou uma pessoa mais madura, tenho 2 filhos, toda a experiência de 17 dias com 2 filhos. Então, eu consigo já desenvolver um raciocínio mais complexo sobre a vida. Que raciocínio seria esse? Poxa,
eu já admirei algumas pessoas e achei que essas pessoas eram muito maiores do que eu, assim, não em estatura, obviamente, que, poxa, com certeza alguém vai ser, mas em, sei lá, né, em humanidade, alguma coisa super-humana, assim, e ao mesmo tempo vi outras pessoas e pela minha vaidade achei que fossem menores do que eu. Cara, eu aprendi na vida que as pessoas são bem parecidas. Vou te dar 2 exemplos. Eu trabalhei em alguns presídios nos anos de 2007 e 2008, aproximadamente 6 presídios, aproximadamente porque minha memória não está boa, e eu não quero mentir, 5 ou 6. Então, vou falar 6 que fica mais bonito. Beleza? Essa parte só eu que achei graça. Aí, olha só, trabalhei em 6 presídios, e aí, quando eu cheguei naqueles presídios, eu achei assim, poxa, eu vou encontrar monstros aqui na minha frente. E fiquei lembrando daqueles filmes assim, Silêncio dos Inocentes, que tinha um psicopata, e os monstros lá do meu imaginário. E o que me espantou foi que quando eu cheguei naquele lugar, eu encontrei pessoas parecidas comigo. Eu entrei numa paranoia também, coisa que não deve se fazer, de jogar o nome dos meus alunos no Google e ver o que aparecia. Porque eu tinha a lista de presença com o nome completo dos caras. Os caras nem sabiam que eu fazia isso, né? Mas eu comecei a fazer, eu fiquei meio espantado ali com aquele ambiente. E aí eu comecei a jogar os nomes. E quando eu jogava os nomes, aparecia, às vezes, reportagem em que eles foram presos e o terror que eles cometeram. E era só crime horroroso, realmente. Eu trabalhei num presídio que era Bangu 3, segurança máxima, tinha uns caras lá bem sinistrinhos. E aí, quando eu fui para aquele lugar, eu pensei, poxa, eu vou encontrar monstros na minha frente. Encontrei pessoas parecidas comigo, fizeram amizade comigo, se tornaram meus amigos, foram gentis comigo. E aquilo me espantou. Por outro lado, eu já admirei algumas pessoas, e em alguns casos tive a oportunidade de conhecê-los. Não vou dizer nomes aqui, porque de repente, né, posso maltratar o coração de alguém. Mas quando eu conheci essas pessoas tão admiráveis, cara, iguais a mim. Entende? Se você me conhecer, de repente você não me conhece, aí você vai achar assim, o cara que fala ali na frente é alguém muito especial. Igual a você, igualzinho. Elias, o profeta, que orou e durante 3 anos e meio não choveu. Elias era humano como nós. Meu camarada, se a gente é humano, a gente precisa orar. Lembre-se do exemplo de Jesus. Tudo bem, 100% Deus, 100% homem. Jesus orou o tempo inteiro. Jesus orou sempre. É assim. Não existe Superman, como diz a música do Marcão. É assim, meu camarada, a gente tem que orar. Quando a gente ora, a gente mostra que a gente depende de Deus, que a gente não consegue resolver tudo. E tem muita coisa além do que a gente pode fazer. Meus alunos estão preocupados com a prova do Enem, que vai acontecer daqui a 2 semanas. Jesus diz assim, que você não se preocupe com o dia de amanhã, a cada dia o seu mal. O que você tem que fazer hoje? Hoje, descansar. Prestar atenção na palavra, amanhã estudar, e depois de amanhã estudar, e só no dia da prova que você vai se preocupar com a prova, tudo bem? É isso que Jesus diz para fazer. Quem garante que você vai estar vivo no dia da prova? Quem garante que você tem saúde no dia da prova? Quem garante que você vai chegar ao local de prova no dia da prova? Não estou querendo te aterrorizar não, beleza? O que eu estou querendo fazer é o seguinte, você tem que orar, meu camarada, para isso acontecer, porque isso vai além do teu poder, além da tua força. Se você é humano, se você não é Superman, você tem que orar, é assim. Há 17 dias, quando a minha filha nasceu, parecia que estava tudo tranquilo, a gente foi lá tal, e a minha esposa entrou para o centro cirúrgico, era uma cesariana, e já era segunda, né, na mesma rotina, tudo bem acomodado no meu coração, apesar disso eu estava em oração. E aí quando a minha filhinha nasceu e chorou, e aí não sei se você sabe qual é o procedimento, mas é assim, a neném nasce, aí eu vou lá, tiro foto, e aí eu quase passo mal, quase desmaio, porque vejo aquilo tudo, aquele sangue, uma barriga aberta na minha frente, eu não estou acostumado com isso, e aí depois eu vou para uma outra salinha que eles vão fazer um procedimento na minha filha. E aí quando eles foram fazer esse procedimento na Esther, a Esther era assim, ela tinha engolido muito líquido lá e tal, e ela tem um afogamento e para de respirar, e ela fica completamente assim, roxinha, e desfalece ali na minha frente. Eu não posso te dizer se ela morreu, ela não morreu, graças a Deus, porque ela está viva agora, mas naquela hora ela apagou na minha frente, ficou alguns segundos. Na hora que isso aconteceu, todos os
caras que estavam ali, o médico, o enfermeiro, não sei o quê, todo mundo ficou bem desesperado, apreensivo, e aí começou a cuidar dela, e eu comecei a orar, pedindo para que Deus fizesse a minha filha viver mais uma vez. Cara, alguns minutos depois, segundos, eu não sei quanto tempo depois, a minha filha reviveu. A minha filha está viva hoje. Cara, isso é resposta de oração. Elias era humano como nós, orou 3 anos e meio, não choveu. Eu sou humano como você, orei, minha filha reviveu. Foi isso que aconteceu para mim. Se você pergunta para um médico agora, depois o médico ficou contemporizando as coisas, amenizando. Ficou assim, não. Na hora ele estava desesperado, mas aí depois ele ficou, não. É assim mesmo, às vezes acontece. Não pergunta para ninguém da área médica se isso tem gravidade, não. Para mim tem toda a gravidade. Eu vi minha filha parar de respirar, beleza? E vi ela voltar a respirar. A gente não deve perguntar muita coisa para algumas pessoas da área médica, não, que elas quebram nossa expectativa muitas vezes. Esses dias eu falei com um rapaz aqui, poxa, meu filho é muito especial, porque ele faz isso, aquilo, ele tem 1 ano e 2 meses. É um menino que estuda medicina. Ele falou para mim, não, nessa fase é normal. Entre 1 ano e 1 ano e 4 meses, eles desenvolvem isso, aquilo, e fez uma lista do que meu filho não faz ainda. Então não pergunta nada para essa gente, pergunta para mim. O texto continua. Olha para o texto aí, ó. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Segunda lição desse texto, precisamos orar com fervor. Beleza. Aqui, olha, prestou atenção? Aqui não diz que Elias orou de qualquer maneira, que Elias repetiu algumas palavras mágicas, que Elias falou sem parar até que Deus ouvisse. Não, diz que ele orou fervorosamente. O texto original inverte, na verdade, as palavras. Na verdade, assim, Elias fervorosamente orou. O fervor ainda veio na frente da oração, a vontade de orar. A palavra fervor é uma palavra difícil de ser traduzida. Ela pode ser traduzida assim, com intensidade, persistência, grande fé, esperança, entusiasmo e até ferver. Fervor é a mesma raiz de ferver. Para que se ferva uma água, o que a gente precisa? Isso aí, se for questão do Enem, vocês vão acertar, ó. Calor, não é isso? Ou fogo, eu gosto de fogo, beleza? Eu sou pentecostal também, mas vamos ficar com calor por enquanto, ó. Calor e precisa de um líquido, que é a água. Sabe o que acontece, meu camarada? A gente precisa orar com fervor, tem que ter intensidade, tem que ter coração nesse negócio. Tem que ter calor nesse negócio. Vou te dar um exemplo que talvez você entenda melhor. É o melhor exemplo que eu tenho agora. Existe um projeto chamado Exército da Salvação, um projeto que tem talvez mais de 100 anos. O cara que fundou esse Exército da Salvação, um general chamado William Booth. Uma vez, os missionários do Exército da Salvação foram evangelizar uma comunidade, e aí quando chegaram naquela comunidade, eles começaram a pregar o evangelho e oravam, e nada acontecia. E o povo não se convertia, e eles jejuaram, e oraram, e pregaram, e o povo não se convertia. E eles queriam, na verdade, que o povo se convertesse em massa e que viesse um avivamento. Eles tinham deixado as casas deles, eles tinham deixado a cultura deles para pregar para aquele povo. E eles mandam uma carta muito aborrecida para o William Booth, que era o líder lá do projeto, e dizem assim, olha, poxa, a gente está pregando o evangelho, a gente está orando, jejuando, e nada acontece. A gente já tentou de tudo. E aí o William Booth responde da seguinte maneira, vocês já tentaram de tudo? Vocês já experimentaram chorar por essas almas, por esse povo? Isso já entrou no coração de vocês dessa maneira? Que vocês conseguem chorar pelo desespero deles, pelo choro deles, pelo pecado deles, pelo futuro deles? E quando eles recebem a carta de volta, eles se comovem de tal maneira e pedem a Deus, porque ninguém consegue, não é ser ator, beleza, a gente tem que chorar de verdade. Então eles oram a Deus para que eles consigam orar
e chorar ao mesmo tempo por aquelas almas, e a partir do momento que aquilo acontece, há um avivamento naquela região. Para a gente orar, tem que orar com fervor. Elias era humano como nós, e Elias sabia orar com fervor. Sabe o que é admirável nesse negócio? Olha o que Elias está orando para acontecer. Lê aí no seu texto, por favor. Ó, Elias orou fervorosamente para quê? Para que não chovesse. Você consegue compreender a radicalidade dessa oração? Essa é uma oração que geralmente é contra a vontade humana. Não sei se você está entendendo qual é o contexto. Aqui é uma sociedade agrícola. Tudo bem? Eles têm que plantar e colher. Aqui quando chove, a gente fica assim. Quando chove, sabe o que acontece? Eu penso assim, poxa, o trânsito vai estar ruim, porque choveu. Mas tem que chover. Tem que chover. Se não chover, não tem comida no nosso prato. Se não chover, o boizinho não cresce. Tudo bem? E a vaquinha não cresce, a galinha não cresce. E o coelhinho não cresce, apesar de eu não comer coelho. Mas assim, tem que chover para ter comida na nossa mesa. Tem que chover para ter comida no nosso prato. A gente se esquece disso. E muitas vezes a gente é mal agradecido. Elias está fazendo o povo lembrar quando comia, que não era aquele Deus agrícola que eles elegeram, que fazia chover. Era o Deus Todo-Poderoso, Javé. Era esse Deus que fazia chover e faz chover até hoje. Hoje choveu. Isso não é coincidência. Isso não é coincidência. Hoje choveu. Você olhou para essa chuva acreditando que isso poderia ser resposta da oração de alguém? Talvez alguém tenha orado para que chovesse hoje, e choveu hoje. Muitas vezes a gente é ingrato, tem comida no nosso prato, a gente se esquece, tem que chover para que a gente coma. Uma dica, está fora do que eu estou falando, mas uma dica. Cara, experimente jejuar também para a gente começar a dar valor à comida que está no nosso prato. Toda vez que eu jejuo, comida que eu como depois do jejum, cara, é a comida mais agradecida da história, mais agradecida que a ceia de Natal. Toda vez o meu coração fica cheio de gratidão. Tem que chover para ter comida, só que Elias ora para não chover, e ora para que não chova durante 3 anos e meio. Você sabe o que vai acontecer com Elias? Ele vai passar a mesma miséria que o povo vai passar. Ele vai enfrentar a seca que o povo vai enfrentar, e é possível que na mesa dele não tenha comida também. Está conseguindo compreender como é que Elias conseguiu orar por algo que parece contra a vontade dele? Porque o coração de Elias se adequou ao coração de Deus, se aproximou ao coração de Deus e pediu exatamente aquilo que seria melhor para o povo, ainda que num primeiro momento parecesse ruim, ainda que o rio secasse, ainda que o povo ficasse com fome, mas no final disso tudo, o povo iria glorificar a Deus quando viesse a chuva, porque Elias ia orar de novo para que chovesse, e quando ele ora para que chova, chove mais uma vez. Entende? A gente deve tentar amadurecer como cristão nesse ponto, que talvez a resposta da oração, e principalmente o nosso pedido, seja algo que num primeiro momento pareça contra a nossa vontade, mas que num segundo momento seja a vontade do Deus Todo-Poderoso, e sirva para que as pessoas se convertam a esse Deus Todo-Poderoso. Tudo bem? O texto vai continuar. Olha só, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Você sabe o que acontece entre as duas orações? Muita coisa. Depois da primeira oração, Elias se torna um refugiado, porque aquele rei e aquela rainha começam a perseguir Elias, e Elias, como refugiado, ele vai viver na beira de um rio. Enquanto o rio não seca, ele é alimentado por corvos. Plural de corvo é corvos, tem isso. Tudo bem? Ele é alimentado por corvos. E aí, depois que o rio seca, ele tem que buscar refúgio com uma outra pessoa pobre, uma viúva pobre. E ele vai para a casa daquela viúva. E depois que ele está na casa daquela viúva, o filho da viúva morre. A viúva vai tirar satisfação com Elias. Elias, você chegou na minha casa e meu filho morreu. O que você veio fazer aqui, trazer maldição para minha casa? Elias poderia dizer para ela, não tem nada a ver com isso.
Mas não sabe o que Elias faz? Ora mais uma vez. Elias ora mais uma vez e o filho daquela viúva ressuscita. Antes da segunda oração, a vida de Elias é resumida por orações. Antes da segunda oração, Elias desafia 450 profetas de Baal. É o seguinte, o povo acreditava que Baal fazia as coisas lá, fazia chover, entre muita coisa, cair fogo do céu. Elias acreditava no Deus Todo-Poderoso, parecia sozinho. Elias desafia 450 profetas de Baal. Os caras constroem lá um altar e Elias constrói um altar. Colocam um sacrifício em cima do altar e Elias fala assim, olha, vocês comecem a pedir para o Deus de vocês, para que caia fogo do céu e queime esse sacrifício aqui em holocausto. E os caras começam a pedir, e passa a manhã toda, e não cai fogo do céu e não acontece nada. Elias ainda zomba dos caras, fala, o Deus de vocês deve estar dormindo, vocês têm que falar mais alto. E não acontece nada. E Elias dificulta a vida de Deus, então. Você sabe o que é isso? Dificultar a vida de Deus? Elias pega alguns jarros de água, joga no altar dele, beleza, enche de água até transbordar, faz umas valetas em volta, ora para que desça fogo do céu e diz assim, olha, se descer fogo do céu vai ser para a glória do Senhor. Elias faz isso para a glória do Senhor. Ele ora, desce fogo do céu e consome aquele sacrifício, e o povo vê que o Deus de Elias é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que a gente serve é o Deus Todo-Poderoso. O que eu quero te dizer é o seguinte, terceira lição, anota aí, por favor. Pois Deus ainda responde de modo extraordinário as orações dos seus filhos. Olha só, Deus ainda responde. Eu quis colocar aquele ainda ali com caixa alta, de propósito. Deus não está dormindo, não tirou férias de ser Deus, beleza. Deus continua Deus Todo-Poderoso, que enviou o seu Filho, como resgate para a nossa vida, tudo bem? E há um único Deus e um único mediador entre Deus e os homens, como diz 1 Timóteo 2,5, Cristo Jesus homem. Jesus fez-se homem para que a gente chegasse a Deus, e Deus ainda responde de modo extraordinário às orações dos seus filhos. Essa parada aqui não cessou, esse negócio não acabou. O mesmo Deus e os mesmos homens somos nós. Precisamos somente o quê? De humanidade, de reconhecimento e de oração. Vou te dar um outro exemplo para você ver como é que Deus responde. Uma vez eu fiz um propósito, eu colecionava uns objetos, eu tenho até vergonha de falar isso, eu não tenho tanta vergonha de falar, porque outras pessoas faziam a mesma bobagem que eu, e estão aqui, nessa tarde, nessa noite, então assim, eu divido a minha vergonha com essas pessoas. Eu colecionava um negócio chamado futebol de botão. Não sei se é do teu tempo, é um negócio que já passou. Sabe qual é o nome disso? Perda de tempo, correr atrás do vento. Já falava, né, Salomão. Colecionava um negócio assim, um negócio de plástico. Se você olhar para aquilo, você vai ver que besteira, que idiotice. Qual o valor que tem aquilo? Eu colecionava aquilo tinha valor para mim. Gastei tempo e gastei dinheiro com aquilo e me dediquei e tal. Um dia, quando eu caí em si, me arrependi como Pedro, tudo bem? E aí coloquei para Deus assim, disse, Deus, eu perdi tanto tempo com essa besteira e gastei dinheiro com isso. Então, Deus, eu vou te ofertar esse negócio. Eu sei que um botão não serve para nada no seu reino, mas eu vou vender esse negócio e se eu conseguir tal quantia, eu vou te ofertar tal. Eu ia ofertar a quantia que eu conseguisse, beleza? Mas eu fiz uma meta lá, não sei se pode fazer isso, mas eu fiz. Aí eu falei para Deus assim, olha só que perda de tempo. Eu falei, se eu conseguir R$2.000 nesse negócio, entende quanto tempo que eu perdi? Quanto dinheiro que eu perdi com aquele negócio? Então, se eu conseguir R$2.000 com esse negócio, eu vou dedicar ao seu reino. E aí, orei, coloquei diante de Deus. Cara, no dia seguinte, um amigo me procurou, ofertando um valor, sem eu ter falado nada para ninguém, tudo bem? Uma pessoa que não falava comigo há meses, me ligou e falou assim, Clóvis, eu estou interessado
em comprar 2 craques do seu time. Eram 2 craques mesmo. Só jogador top. E aí, ó, vou comprar 2 craques do seu time. Sabe quanto que o cara me ofereceu por 2 craques do meu time? R$1.000. Aí eu falei, poxa, para alcançar os outros 1.000, de repente, né, vai acontecer. Eu coloquei aquilo diante de Deus. Cara, sabe quanto eu ganhei no final com aquilo ali? R$2.500. Deus faz mais do que a gente espera. Deus ainda age de modo extraordinário. Eu fiz uma oração simples, dediquei lá um objeto que não tem valor nenhum, mas tem para alguém. E aí Deus, cara, transformou aquilo em oferta para o reino dele. No meio dos meus botões, aquilo se transformou, entre outras coisas, em 1 metro quadrado da campanha aqui da igreja. É esse metro quadrado aqui que eu estou pisando. Já que eu posso escolher, não é isso, escolho logo esse daqui. É meu, então ninguém vai vir aqui. E ninguém vai reclamar do tempo também. Primeira aplicação que a gente vai fazer para a nossa vida é a seguinte, ó. Para possuir uma vida de oração, ore. É simples. Beleza. A gente acha que a coisa vai vir magicamente para a nossa vida. Então a gente tem que orar quando tiver vontade, orar mesmo sem vontade, orar até ficar com vontade. Não é isso que a gente aprendeu? Então é assim, ó, para possuir uma vida de oração a gente tem que orar. Mas eu sei, cara, que a gente vive uma vida corrida e que tudo é muito cansativo. E até a nossa cabeça é meio acelerada, às vezes eu vou parar para orar, eu fico alguns minutos para me acalmar. Porque eu estou pensando em tanta coisa, em tanto problema, em tanto trabalho, em tanto choro de filho na minha cabeça, e música de criança, e tudo assim. Sabe, essas vozes assim na minha cabeça, o dia todo ouvindo música de criança. Até eu me acalmar e silenciar meu coração é difícil. Então, assim, ali não é só redundância não, né? Para possuir uma vida de oração, ore. Mas ore também antes de orar. Antes de orar, ore. Tudo bem? Pô, como assim? Cara, antes de começar a orar, começa orando, pedindo para Deus apacentar seu coração, acalmar, tirar todas essas vozes que estão falando no seu ouvido e te colocar diante daquilo que seja realmente necessário, abrir seu coração para aquilo que é importante, trazer paz, tudo bem? A gente precisa disso, a gente precisa de momentos sozinho com Deus, a gente precisa se retirar no meio da guerra que esse mundo tem vivido, a gente tem que se retirar e se colocar em paz diante do Deus Todo-Poderoso. E Ele tem olhado para a nossa vida, não há lugar tão profundo que Ele não enxergue, nem tão alto que Ele não enxergue. Não há nada que você faça, que se Deus não participar, aquilo não vai se estabelecer. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde. Inútil vos será. A gente precisa do Deus Todo-Poderoso, que trabalha enquanto a gente dorme. A gente precisa desse Deus Todo-Poderoso e a gente tem que colocar a nossa vida em oração. Não há nada mais importante do que isso. Um homem chamado, para você ver o tamanho do poder da oração, um homem chamado Rees Howells, ele juntou a igreja dele, Segunda Guerra Mundial. Às vezes precisa acontecer uma calamidade, precisa ficar 3 anos e meio sem chover para a gente começar a orar. Beleza? Precisa ver a Segunda Guerra Mundial para a gente começar a orar. Ou a Segunda Guerra Mundial dentro da sua casa. Né? Aí você começa a orar. Ou na sua conta bancária, Segunda Guerra Mundial. Pensa nisso. Pensa de novo, vou beber só mais um pouco aqui. Hoje eu estou engraçado demais. É que meus alunos estão aqui, eu estou meio assim... meio... Vou me acalmar aqui um pouco. Bom, esse camarada Rees Howells juntou a igreja dele, País de Gales, começou a orar por um fronte de guerra que estava acontecendo, sabe onde? No Egito. Os nazistas estavam avançando pelo norte da África, chegaram ao Egito, era o exército nazista, parecendo o exército todo-poderoso, contra um exército egípcio que parecia sem valor. Aquela guerra era uma guerra com um final determinado pelos homens, tudo bem? Era certo que o exército de Hitler ia passar por cima dos egípcios, e ia chegar à terra prometida, que era o que Hitler queria fazer, cara que colecionava, né, obras de arte, entre outras situações. Então, a igreja no País de Gales começa a orar,
para que o exército egípcio vença a batalha. E parecia impossível. E eles se colocam de joelhos em oração. E eles oram durante algum tempo. E depois, quando vem o noticiário, eles entendem que Deus age poderosamente. Sabe o que aconteceu? No fronte de batalha, o exército alemão estava avançando com facilidade, os egípcios estavam perdendo a batalha. Só que os alemães têm que atravessar um córrego. Quando eles foram atravessar o córrego no fronte da batalha, eles resolveram beber água, porque eles estavam sedentos, né? Um calor, eu imagino Egito, eu imagino logo, né? Deserto e tudo mais. Então, aquele calor, eles começam a tomar aquela água, e como a água era suja, eles não repararam o gosto da água. E tomaram, o exército inteiro alemão tomando água, mas a água era salgada. Algumas horas depois da batalha, o exército alemão, com a língua inchada, saltada para fora, tem que se render ao exército totalmente despretensioso e fraco egípcio. Ele dá força aos cansados, não é isso? Ele fortalece o que não tem força. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não importa onde você esteja, onde você se colocar em oração, para Deus não tem lugar distante, tudo bem? Para Deus não há lugar distante. Para um coração contrito, longe é um lugar que não existe. Para um coração contrito, longe é um lugar que não existe, no que se refere à pessoa de Deus. Segunda aplicação, experimente chorar. Experimente chorar. Coloque a sua lista de oração em dia. Veja realmente aquilo que é da vontade do Senhor. Ore com fervor. Experimente chorar pelas pessoas que você tem tentado alcançar. Experimente chorar por essas vidas. O Senhor tem ouvido a sua petição e a sua voz. Chore como a pecadora arrependida, como a viúva de Naim ao ver o filho morto. Se comova como Jesus vendo o filho daquela viúva morto. Chore como Jesus diante da família de Lázaro, mesmo sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro instantes depois. Chore como Jesus diante de Jerusalém. Chore como Jesus ensinou a gente a orar e a chorar. E a gente tem que aprender a orar e a chorar com ele. Uma vez um cara chamado Jonathan Goldford, ele foi o primeiro missionário a ir para a China, missionário canadense. E aí ele tenta aprender a língua lá e não consegue aprender, ele tem muita dificuldade. E um dia saindo de casa ele diz para a mulher dele assim, ele na China, entende? Ele largou tudo que ele tinha, a família, a cultura tal, foi viver entre os chineses, na calamidade. E lá, quando ele não consegue aprender a língua, ele fala para a esposa dele assim, olha, se eu não aprender essa língua, eu vou ser um fracasso como missionário, e eu não vou conseguir ganhar essas almas para Jesus. E ele fala aquilo com tanta dor nas palavras dele, tanto desespero, que o Senhor ouve a oração dele. 2 horas depois ele volta e diz para a mulher assim, olha, Deus me fez aprender a língua desse povo agora. Em 2 horas. 2 semanas depois chega uma carta para eles, um grupo de alunos do Colégio Knox de Toronto resolveu orar pela vida dessa família Goldford nesse mesmo dia, nessa mesma hora que ele aprendeu a falar aquela língua. Consegue compreender? Um grupo de alunos ora no Canadá, um homem se desespera porque quer alcançar as almas. O Deus Todo-Poderoso une todas as orações e responde de modo extraordinário. Depois é testemunhado que aquele homem fala a língua que ele aprende, eu não sei assim qual variante do chinês, mas ele fala aquela língua de modo tão desenvolto quanto um nativo. Consegue compreender esse Deus Todo-Poderoso que age? Terceira e última aplicação, tenha certeza de que Deus fará mais do que você espera. Vou repetir para você dizer amém. Tenha certeza de que Deus fará mais do que você espera. Amém. Uma vez na África do Sul, durante o avivamento que acontece até hoje, um grupo de cegos entra numa sala para que alguns obreiros orem por aqueles cegos. A partir do momento que cada um daqueles homens vai entrando naquela sala, eles vão ficando curados. Um grupo de cegos fica curado pela oração daqueles obreiros. Isso já é espantoso. O que é mais espantoso é o seguinte, a 50 quilômetros de distância, uma mulher tentou embarcar
num caminhão para que chegasse ao culto com aqueles irmãos cristãos, e ela não consegue chegar e aquela mulher é cega. Na mesma hora que aqueles cegos foram curados, uma mulher cega a 50 quilômetros de distância foi curada. Amém, irmãos? Esse é o Deus que a gente acredita. Cara, eu sei que às vezes é um desafio a gente acreditar nisso. Eu simplifico a questão da seguinte maneira. Olha, eu acredito que Jesus era Deus, beleza, se fez homem, nasceu como uma criancinha, igual minha filhinha, meu filhinho, e viveu e morreu na cruz e derramou o sangue dele no meu lugar, para os meus pecados, e eu acredito que Jesus ressuscitou dos mortos. Eu não tenho dificuldade de acreditar nisso não, entende? Então eu não tenho dificuldade de acreditar que Elias orou, e durante 3 anos e meio não choveu, e orou de novo, e os céus mandaram água, e a terra deu seus frutos diante da oração de Elias. Imagine que a gente possa se colocar diante do Deus Todo-Poderoso, e esse Deus Todo-Poderoso, que é muito maior do que qualquer pessoa que tenha qualquer cargo aqui na terra, diga para a gente assim, ó, peça e será dado, busque e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta lhe será aberta. Pois qual de vocês, se seu filho pedir pão, vai dar uma pedra, se pedir peixe, vai dar uma cobra? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Sabe o que a palavra de Deus diz? Quanto mais, Jesus não dá na mesma medida, o Pai não dá na mesma medida, dá numa medida muito superior. Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor faz aquilo que o Senhor promete, o Senhor é maravilhoso, Pai, a gente não tem palavras, Pai, para Te agradecer, para Te louvar, para Te honrar, a gente crê que o Senhor é o mesmo Deus, Pai, a gente crê que nós somos humanos e precisamos de Ti. Senhor, transforma esses homens e mulheres, assim como a mim, Senhor, em homens e mulheres de oração. Transforma essa igreja numa igreja de oração, Senhor, em nome de Jesus. Pai, o Senhor disse que a sua casa seria a casa de oração. Pai, nós somos Tua casa hoje. O Senhor habita em nós, o Teu Espírito habita em nós. Que sejamos, Pai, pessoas de oração, comprometidas com o Teu reino, com a Tua vontade, que a gente ore com fervor e com dedicação, Senhor. Que 24 horas sejam poucas horas para a gente, porque a gente precisa de mais. Senhor, que 100 anos seja pouco para a gente, Pai. Que a gente um dia consiga, Pai, se colocar como igreja reunida em oração de todo o coração diante de Ti, Pai. Quebra a nossa arrogância, Pai. Quebra a nossa arrogância, Pai, o nosso coração malvado, Senhor, o nosso coração que se esquece de tudo, ingrato, em nome de Jesus, Pai. Transforma a nossa vida, Senhor. Se for pela calamidade, Pai, a gente quer querer a calamidade que seja da Tua vontade. A gente não quer, Senhor, mas a gente quer querer. Transforma o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, derrama o Teu Espírito na Tua igreja. Prepara a Tua igreja para isso, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que a gente possa testemunhar mais e mais, que a gente possa testemunhar nas células essa semana, sobre tudo que o Senhor faz na nossa vida. Senhor Deus, que age hoje, a gente Te louva, a gente está aqui por causa da Tua vontade, do Teu poder, da Tua misericórdia, pelo Teu amor. Aleluia, Senhor, louvado seja o Teu nome, Senhor, para sempre, em nome de Jesus, amém.